O Brasil tem uma tradição autoritária desde o nosso nascimento da República, que nasceu com um golpe militar numa sexta-feira, 15 de novembro de 1889. Ao longo da República Velha, entre 1889 e 1930, tivemos uma sucessão de golpes militares, ou até tentativas de golpe, até de assassinato de presidente da República, quando, a 5 de novembro de 1897, no Rio de Janeiro, quando chegavam as tropas que vinham depois de ter destruído Canudos, em outubro daquele mesmo ano, houve uma tentativa de assassinato do presidente Prudente de Moraes, que foi salvo pelo ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, que acabou morrendo, inclusive, nesse triste episódio desse 5 de novembro de 1897. Mas já naqueles primeiros anos da República, a Revolução Federalista, né, a queda do Deodoro da Fonseca, novembro de 1891, é um golpe liderado, inclusive, pela Marinha, à época chamada de Armada. Depois você tem, ainda na República Velha, só na década de 20, nós temos a rebelião de 5 de julho de 1922, Forte de Copacabana. O segundo 5 de julho de 1924, aqui em São Paulo, em que a cidade, durante cerca de 20 dias, foi tomada pelos tenentistas e bombardeada pelo governo por forças legalistas. Tá? Os tenentistas queriam destruir a República Velha de uma forma autoritária. Né? Aí depois tivemos em seguida a Coluna Prestes, que vai até início de 1927, fevereiro de 27, quando acaba entrando na Bolívia, que percorre grande parte do Brasil, a Coluna Prestes. Depois temos episódios de 1930, né? Com a chamada Revolução de 30, depois os episódios de 1932, Revolução Constitucionalista, 35, a intentona comunista, 37, golpe do Estado Novo, 38, a tentativa de rebelião fracassada do liberal integralista, sempre uma dúvida sobre essa rebelião. Depois a queda de Getúlio em 45, depois na década de 50 temos uma sucessão de tentativas de golpes, por exemplo, o caso de 54, que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, em 55, no mês de novembro, duas movimentações militares, né, que terminam o mês. O Brasil começa 55 com Café Filho, o presidente, passa para Carlos Luz e termina com Nereu Ramos, tudo no mesmo. Presidentes provisórios, os dois últimos, Café Filho era vice de Getúlio. Em suma, nós tivemos sempre marcados por essa questão que envolve golpe militar. Depois dos episódios de 64, 61 e 64 tal. Então nós são muitos marcados por golpes militares. Por isso que a defesa da democracia ela é fundamental. Qualquer coisa, qualquer saída para a crise que vivemos, que é grave, a mais grave da nossa história, com certeza, que for fora do campo democrático, fora do campo constitucional, não será uma boa saída para o país. Nós já tivemos saídas desse tipo que foram trágicas, né? Sem listar todas elas. Tal. Portanto, a grande questão que se coloca hoje é como reformar a democracia no interior da democracia. É esse o desafio. Não há outro caminho. Nós estamos condenados à democracia.